Agora sim. Jordan Peterson, you've said that men need to, quote, grow the hell up. Tell me why. Well, because there's nothing uglier than old innocent. There's nothing good about it. People who don't grow up don't find the sort of meaning in their life that sustains them through difficult times, and they are certain. Alright. Então vamos lá. Ela está perguntando aqui alguma coisa para ele. Vamos ouvir de novo com calma. Certo? Apesar de que já deu para pegar aqui, mas vamos ouvir com calma para a gente pegar cada coisinha. Olha só. Jordan Peterson, you've said that men need to, quote, grow the hell up. Tell me why. Ela falou o seguinte: Jordan Peterson, you said that, quote, men need to grow the hell up. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Ela falando, ó. Jordan Peterson, you've said that. Jordan Peterson, you have said, ou seja, você disse. Jordan Peterson, você disse. Men need to, quote, grow the hell up. Tell me what. You said that, quote. O que é esse quote? Quote é quando você está falando alguma coisa que uma outra pessoa falou e você vai dizer o quê? Abre aspas, certo? Abre aspas. Quote. Então ela diz o seguinte: Jordan Peterson, você disse que, abre aspas. Então, you said that, quote, men need to grow the hell up. Então, que os homens precisam o quê? Amadurecer, crescer. Certo? Ela chama um pequeno palavrãozinho ali da hell up. Então, esse grow the hell up seria o quê? Crescer, só que no sentido mais enfático, usando um palavrãozinho ali que não precisa a gente necessariamente traduzir. Então, Jordan Peterson, você disse, abre aspas, os homens precisam crescer. Certo? Esse grow, G-R-O-W, grow, seria justamente crescer. Só que esse man que ela está falando não é o bem de um homem, é do plural, homens, certo? Então é justamente aí o man com E de escola, certo? Então a frase toda, Jordan Peterson, you've said, quote, men need to grow the hell up, certo? Então, Jordan Peterson, você disse, abre aspas, os homens precisam amadurecer, certo? Why? Aí ela pergunta, why? Why no sentido de por quê? Por que você disse isso? Qual o sentido da sua frase? Aí vamos ver o que ele vai dizer. Said that men need to, quote, grow the hell up. Tell me why. Well, because there's nothing uglier than old innocent. O que ele disse aqui? Legal, olha só. Well, because there's nothing uglier than an old infant. Certo? Vamos ver de novo. Nothing uglier than an old innocent. Ó. Jordan Peterson, you've said that men need to, quote, grow the hell up. Tell me why. Well, because there's nothing uglier than an old innocent. Well, because there's nothing uglier than an old infant. O que ele está dizendo aqui? Bem, well, because, porque, there is nothing, não tem nada, não há nada, não existe nada. There is nothing uglier, ou seja, mais feio. Ugly, feio. Uglier, esse ER no final, esse uglier é o comparativo, certo? Então é como se fosse o quê? Mais feio. Feio, mais feio. Comparativo sempre colado aí com o adjetivo. Então, uglier, ou seja, mais feio, than, mais feio do que, uglier than an old infant, um velho infantil, ou uma criança velha, certo? No caso aqui, pelo que ele está dizendo, que é o seguinte, tem que crescer, por quê? Porque se não crescer, a pessoa está velha, mas aí não amadureceu. Então, não há nada pior do que uma pessoa adulta infantil, certo? Não há nada mais feio do que uma pessoa adulta infantil. Vejam que é o seguinte, quando a gente está escutando, somente fazendo teste de ouvido, é bem mais difícil. Você tem que escutar várias vezes e a gente fica muito tentado a utilizar a legenda. Muito tentado a utilizar a legenda. Veja, usar a legenda não tem nada de errado. Agora, a legenda em inglês, certo? A legenda em inglês. Primeiro, para você se acostumar com o som das palavras, o som daquela coisa falada, mas também para você se acostumar com a escrita,
certo? Ou seja, associar o som daquela pronúncia com a forma como que aquela palavra ou aquela frase são escritas. De vez em quando você fazer esse teste de pegar somente o áudio, né? Tem a referência do vídeo, então assim, não tem muita coisa de contexto não falado aqui no background, coisa do tipo, é uma entrevista, certo? Então você tem que, de fato, vai prestar mais atenção porque está sendo falado, diferente de um filme, por exemplo, você tem um contexto, uma coisa por trás, você pode deduzir algumas coisas somente pelo contexto. Nesse caso aqui é somente para escutar. Se a gente colocar aqui a legenda, vamos ver, será que aparece? Porque é o seguinte, ó, no YouTube, às vezes, no YouTube, acontece que a legenda às vezes não vem correta, porque a legenda é automática. E como as pessoas, cada um fala em um ritmo, numa altura, às vezes a captação do som não está lá das melhores, às vezes a pessoa fala enrolado, nem sempre a legenda pega exatamente o que foi dito. Vamos ver se está corretinho aqui, vamos ver o que a legenda vai mostrar para nós. Jordan Peterson, you've said that men need to, quote, grow the hell up. Tell me why. Well, because there's nothing uglier than old infant. Exatamente. There's nothing. Então, ó, a legenda aqui pegou certinho. Nesse caso aqui, a legenda pegou bem certinho. Ó, to, quote, grow the hell up. Tell me why. Foi a pergunta que ela fez para ele. Me diga por quê. Well, because, bem, porque, there's nothing Uglier than old infant. uglier, certo? Esse ugly aqui, que é o adjetivo, né, com Y no final, aqui tira o Y, fica IER, quando você está usando ele como comparativo. Mais feio do que. Uglier, você podia traduzir como pior também, tá? Mas nesse caso ele está falando mais feio. Uglier than an old infant. Beleza? Então, nesse caso aqui a legenda pegou bem certinho. Agora, nem sempre isso acontece. Então, fiquem atentos. E aí, é sempre bom fazer esses testes para você escutar o que está sendo dito, treinar seu ouvido. É claro que eu aconselho, por exemplo, entrevistas que o áudio está melhor porque é gravado no estúdio. Shows de stand-up comedy é bom porque tem um discurso rápido, tem piada, tem duplo sentido, tem sarcasmo, etc. E transmissões de notícias, jornais, por exemplo. Filme também é fundamental. Mas eu falo aqui porque stand-up comedy, por exemplo, entrevistas ou jornais, basicamente a pessoa falando. Então você tem que ficar muito atento ao som do que está sendo dito. Beleza?